Oi, meu nome é Luísa, eu sou integrante do projeto Composta Escola e o meu grupo é composto pela Mariana e pelo Thiago. Nosso projeto ele foi desenvolvido a partir de um programa já existente do Instituto Ambiental de Navegantes e a gente identificou uma lacuna e decidiu aprimorar o projeto. Bom, então para iniciarmos, vamos ter uma breve introdução. O programa Composta Escola, ele foi criado pelo Instituto Ambiental de Navegantes com o objetivo de implementar composteiras e hortas pedagógicas nas escolas municipais. Para isso, foi desenvolvido 13 composteiras para as escolas do município, no mês de dezembro de 2025. Cada escola recebeu um kit completo de composteira, minhocas, terra e serragem. E, após a entrega, não houve o acompanhamento contínuo das unidades escolares. Muitas das composteiras acabaram ficando sem uso ou sendo utilizadas de forma inadequada. Bom, e a partir disso, quando identificamos essa situação, o nosso objetivo passou a ser promover o uso efetivo das composteiras já distribuídas. Buscamos então orientar os alunos, os professores e os funcionários sobre o manejo correto do sistema e criar formas de apoio que permitissem dar continuidade às ações mesmo após o encerramento do projeto. A etapa da plataforma digital a gente não conseguiu elaborar nesse período de tempo, porque é um período de tempo curto, né? Mas as demais atividades que a gente se propôs a fazer com o projeto deu super certo. Então, a gente conseguiu reinstalar as composteiras que estavam inativas, a gente implementou em escolas que não eram participantes do projeto também. A gente também auxiliou o Instituto Ambiental de Navegantes com os termos de compromisso, e também demos algumas palestras de educação ambiental para os alunos e para os professores. Bom, então em relação ao diagnóstico, como eu já atuava no Instituto Ambiental de Navegantes, eu participei das 13 visitas em cada uma das escolas que possuíam as composteiras. E durante essas visitas, percebemos que o principal problema estava relacionado ao período de entrega dos equipamentos, que ocorreu um pouco antes das férias escolares de dezembro, o que dificultou bastante a manutenção inicial das composteiras, levando muitas delas à inatividade. Então, a gente fez a primeira visita no dia 6 de maio, em algumas das escolas municipais, e a primeira que a gente visitou foi o Neuza Maria, que estava inativa. A primeira foto ali demonstra o estado da composteira, que ela estava guardada dentro de um banheiro da unidade escolar. E já o do Bruce, que é uma creche, é uma foto da primeira caixa da composteira, que é onde deveria ir os alimentos, e essa foto demonstra que eles simplesmente não deram continuidade no projeto porque não tinha os alimentos ali como deveria ter. Eles deixaram a composteira exatamente como foi montada no mês de dezembro. Bom, a outra visita foi realizada no dia 7 de maio e a primeira escola que a gente identificou que a composteira estava inativa foi o Virginia Guedes, que é uma escola um pouco mais retirada, num bairro mais retirado de Navegantes. E a diretora disse que eles conseguiriam nutrientes para a terra mais facilmente ali por se tratar de uma escola mais rural. Mas, de qualquer forma, a gente optou por deixar a composteira lá, caso eles tenham interesse de continuar no projeto. Ela falou também que tinha interesse em continuar mais para frente, mas que, se caso necessitasse, poderia doar a composteira para outra escola. Uma escola que saiu do projeto foi a creche Cidade da Criança, que teve a escola roubada ali no mês de maio, e a diretora informou que a última prioridade deles seria a manutenção da composteira, justamente porque a escola foi roubada. E a outra escola também que a composteira estava inativa era o Maria Ivone, que é a última fotinho ali. A composteira estava simplesmente largada lá num canto e não deram nenhuma justificativa do porquê a composteira está inativa. A outra escola também que a composteira estava inativa, só que eu não coloquei foto ali, é o Julieta Pereira. Quando a gente fez a visita, a diretora não estava presente, que é quem estava ciente sobre o projeto, e quem recebeu a gente foi a coordenadora. Mas ela não tinha conhecimento do que a escola estava participando do programa.
e perguntou para outros funcionários também que não sabiam que estava participando do programa. Então, por isso eu não tirei foto nem nada, porque a gente não conseguiu ver o estado da composteira. Mas possivelmente ela estava guardada em outro canto. Então, das atividades realizadas, nós fizemos a reposição dos insumos, então, principalmente das minhocas, porque de dezembro até maio elas morreram. Então, a gente repôs as minhocas, a serragem também e a terra. Fizemos a montagem e a remontagem das composteiras, o plantio e educação ambiental envolvendo os alunos e professores, e por último a coleta de assinatura do termo de compromisso. Esse termo de compromisso ele deveria ter sido assinado lá em dezembro, quando foi entregue às composteiras, porém por uma implicação interna do Instituto Ambiental não foi possível realizar essa etapa. E por isso a gente, por eu ser funcionária e também estar participando do projeto, a gente se comprometeu a conseguir todas as assinaturas. E eu consegui, de fato, via WhatsApp com todos os diretores, mas infelizmente eu não tenho como comprovar isso para vocês, mas todos os termos estão assinados. Aqui do lado a gente tem uma tabela de como foi a nossa ação nas escolas, mas eu vou explicar para vocês mais pra frente como funcionou certinho. Bom, então a primeira escola que a gente vai falar, que foi a primeira que a gente realizou a intervenção, foi no Neuza Maria, onde a gente fez com os alunos da educação especial. A professora Jane, que é a professora orientadora deles, foi muito parceira da gente. E no dia 20/5 a gente realizou a montagem da composteira, que do Colégio Neuza Maria era aquela onde a composteira estava guardada dentro do banheiro. No dia 3/6 a gente realizou a palestra e o plantio com a turma da manhã dos alunos especiais. E do dia 16/6 a gente realizou a palestra e o plantio no período vespertino com os alunos da educação especial. Já na creche Bruce, a gente realizou a atividade com os alunos do maternal e do jardim. No dia 22/5, a gente fez a montagem, que também a composteira estava inativada, e no dia 18/7, a gente vai realizar a palestra lá com eles. A montagem, os alunos já participaram com a gente, então foi bem legal, eles ajudaram a gente a colocar terra em cada uma das caixas. Eles ficaram bem curiosos com as minhocas também e ajudaram a colocar os alimentos, picar eles bem em pedaços bem pequenininhos e colocar a serragem por cima. Então, ali meio que a gente já fez uma atividade de educação ambiental também, que foi a montagem da composteira, e eu já aproveitei para explicar de forma simplificada para eles, porque eles são bem pequenininhos, como funciona a composteira. Bom, a nossa outra ação foi no Colégio Edília Machado Ferreira, onde no dia 2/6 a gente fez a entrega, a montagem e a orientação. Porque essa escola ela não era participante do projeto, mas no meio do caminho eles decidiram participar, acharam interessante e fizeram a solicitação para o Instituto Ambiental. Então, a gente também ficou responsável por fazer a instalação e o ingresso da escola para o projeto. Bom, outra ação nossa foi no Colégio Julieta Pereira Miller. No dia 11/6 a gente fez a montagem e a orientação. Essa é aquela escola onde a diretora não estava e o pessoal da escola não sabia que era participante do projeto, mas depois a gente alinhou certinho com a diretora e eu fui lá fazer a montagem. Então, fiz a montagem e expliquei certinho como funcionava, tanto ali que a professora que ficou responsável pelo projeto estava anotando tudo bem certinho para passar para os alunos. E a nossa última ação foi no Colégio Badia de Faria, no dia 27/6, com a participação no Dia da Família, do plantio e a educação ambiental. Nesse dia participou os 3 integrantes, não tem na foto, mas participou os 3 integrantes. E a gente participou principalmente na parte do plantio, porque a palestra, como ela não era um local onde estava todo mundo reunido ao mesmo tempo, a gente explicava para quem estava chegando ali. Na foto do meio dá pra ver que a composteira dele está funcionando super bem. Aquelas 2 garrafas de Pepsi ali no canto e aquele tá enchendo é tudo churume proveniente da composteira, então a composteira dele estava super boa.
Nesse dia 27 também, o professor, o José Matarese, ele participou com a gente, foi também participar da atividade, ver com os próprios olhos como estava acontecendo o nosso projeto. E eu acredito que ele tenha gostado bastante. Bom, e esse foi o nosso projeto, e muito obrigada pela atenção e para quem ficou até aqui. Agora nós vamos apresentar rapidinho para vocês como foi a experiência de cada um de nós. Boa noite, hoje eu vim falar um pouco da minha experiência com o projeto social da Composta Escola. Eu, infelizmente, pela inflexibilidade do meu trabalho, não consegui participar tão ativa assim nas partes práticas com as escolas, porque eu não conseguia sair para poder participar com a Luiz e com o Thiago. Mas eu consegui participar 100% no dia 27, que a gente foi no Badia de Faria, nesse sábado passado. E foi muito bom, as crianças, elas participam bastante, algumas não são tão interessadas assim em saber, mas a gente vai sabendo contornar a situação e conseguir explicar bem para eles. Eles foram bem participativos, então, vinha um e já vinha outros colegas, então acabava que virou uma ação social muito bacana. A gente tinha até 300 mudas, mais ou menos, e foram plantadas todas, porque no começo as crianças ficaram meio assim, não quero, e depois elas queriam plantar todas que dava. Foi um projeto muito legal, eu jamais pensaria em participar de alguma coisa assim, mas foi muito bacana, as crianças foram muito receptivas, a escola que a gente foi, o Abadia de Faria, foi muito receptivo, eles têm ideias muito boas de sustentabilidade e com a horta para as crianças, os bosques que eles têm lá atrás. Foi todo mundo muito bem participativo e, enfim, eu adorei participar do projeto, foi um projeto muito bacana. E é isso, foi uma experiência, para mim, foi uma experiência pessoal muito boa. Eu avalio a ideia desse projeto como algo bastante enriquecedor. A gente teve em algumas escolas falando sobre composteira, especialmente sobre composteira, e tendo o plantio como algo secundário na maior parte do tempo. E os alunos interagiram bastante, eles perguntaram muito. A gente fez essa correlação entre a reciclagem que já existe no mundo, a reciclagem de lixo, com a reciclagem de comida, no caso das frutas, das verduras, do que a gente coloca dentro da composteira. Foi interessante fazer essa correlação e trazer isso como pontapé inicial, porque a gente fazia essa pergunta inicial, quem já ouviu a palavra reciclagem, quem já sabia o que era reciclagem, e aí a gente apresentava essa nova forma de reciclagem, que é a compostagem. Foi interessante saber que algumas crianças possuem familiares que já trabalham com horta, ou que possuem uma horta em casa e que já fazem compostagem, ou que fazem algum tipo de compostagem, mesmo que em baixa escala. E isso foi bastante animador, porque essas crianças tinham bastante a acrescentar. Os próprios professores, uma das professoras que orientou bastante a gente no Neuza também possui composteira em casa, ela também faz esse tipo de trabalho. E foi fantástico. É legal ver como a gente tem aquela visão de órgão público que nem sempre está interessado, mas não é isso que acontece. Quando você pega no micro mesmo, assim, quando você olha esses professores que estão ali na linha de frente, eles estão realmente interessados em ter essa dinâmica com os alunos. Então, essa é a minha avaliação sobre o nosso projeto. Agora, compartilhando um pouquinho sobre a minha experiência com o projeto, eu gostei bastante. Eu já tinha uma experiência com educação ambiental, vinda da própria Univale e também trabalhando no Instituto, mas foi a primeira vez que eu fiz algo prático com as crianças e ver que eles estão gostando e se interessando por tudo aquilo que a gente está apresentando não tem preço. Eu achei muito legal ver eles bastante entusiasmados com aquilo que a gente estava apresentando. E eu tive uma experiência bastante positiva com o projeto. E é isso. Obrigada por ter assistido o nosso vídeo e até mais.